Voltamos com o Justiça às Claras, hoje com o diretor da Faculdade de Direito da UFMG, doutor Fernando Jaime, aqui agora debatendo essa questão do impeachment nesse bloco. Fernando, tem havido uma discussão aí na mídia e no meio político. O vice-presidente também pode sofrer um processo semelhante? Eu creio que só se o fato fosse conexo ao crime de responsabilidade praticado pelo presidente da República. Autonomamente, o vice-presidente não responde pelo crime de responsabilidade. Ele, na verdade, ele é um substituto eventual do presidente da República. Entendo. Então, quem pratica atos de gestão é o presidente da República. Então, seriam, cada um na sua competência, vamos botar assim, poderíamos colocar assim, a presidente, então, que eventualmente teria assinado os decretos considerados ilegais ou irregulares pelo Tribunal de Contas, cometeu um ato jurídico e esse ato jurídico ele não alcançaria a figura do do vice-presidente da República, hoje cotado para assumir a cadeira no Palácio do Planalto, não é isso? Se eu não estiver enganado, o meu entendimento é de que o Michel Temer não responderá na condição de vice-presidente da República pelo crime de responsabilidade atribuído à presidente Dilma, que é ter feito a tal das pedaladas fiscais. Por que esse processo de impeachment é tão penoso para a nossa nação? Ele não seria também uma forma, depois de superado isso, de fortalecer as nossas instituições democráticas e cidadãs? Vai ser sempre um processo traumático. Porque, na verdade, nós estamos destituindo do poder aquele que obteve a maioria dos votos, ou seja, o reconhecimento pela maioria da sociedade brasileira de que ele estaria habilitado a ser o governante, e quando o cidadão vai às urnas, ele está votando para outorgar ao presidente um mandato de 4 anos. Então, qualquer tipo de abreviação desse prazo é uma experiência traumática, porque, na verdade, não há uma preparação para isso, né? No presidencialismo, nós lidamos com essa temporalidade, diferentemente do que acontece no parlamentarismo. O processo de impeachment, ele está regulado aonde, professor? As normas, isso que foi debatido no Supremo Tribunal Federal, os prazos. Quem define isso? Nós temos a Lei 1079, que é uma lei de 1950. E à época do impeachment do Fernando Collor, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que essa lei estava conforme a nova Constituição, à época ainda era bem recente, né, que era a Constituição de 88. Então é a Lei 1079 que define os crimes de responsabilidade e o regimento do Senado e o regimento da Câmara que define os prazos e o procedimento. Seria possível o Supremo Tribunal Federal se manifestar acerca do mérito do julgamento, ou isso ele não faz parte da atribuição do órgão máximo da Justiça brasileira? Não, isso não pertence ao Supremo Tribunal Federal. A competência para julgar crime de responsabilidade do presidente da República é privativa do Senado Federal. O que é possível que se exerça um controle no Supremo Tribunal Federal é sobre a legalidade do procedimento, ou seja, se foi observado o devido processo legal, se foi assegurado ao presidente o direito à defesa, o direito ao contraditório, o direito a fazer valer os seus argumentos de defesa. Mas sobre o mérito, a existência ou inexistência de um crime de responsabilidade, isso não é atribuição do Senado Federal. Para explicar para o telespectador que está nos ouvindo agora, o devido processo legal seria aquele regido pela lei que o senhor citou agora, não foi? Sim, nós temos a Lei 1079 e tem o regimento interno agora do Senado Federal, né? Ou seja, uma vez respeitados os prazos e a continuidade do processo estabelecido nesses regimentos, a questão do Supremo não poderia discutir a decisão se foi para admitir ou não o processo, ou para absolver ou condenar, correto? Exatamente. É exatamente isso que acontece. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, ele participou da construção desse procedimento, né? Porque, num primeiro momento, o ato do Eduardo Cunha foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal se reuniu e decidiu qual seria o rito adequado para a continuidade do processo, com relação, por exemplo, à comissão especial que analisa, em primeiro lugar, a admissibilidade da acusação. Uhum. Como é que você está vendo de tudo isso que está ocorrendo? É possível ter um Brasil melhor depois de tudo isso? Ou ainda a questão está muito nebulosa e nós vamos aí passar por um novo período aí de turbulência até as coisas chegarem ao normal e o país poder crescer de novo com uma taxa econômica mais compatível com o tamanho da nação? Bem, eu sou um sujeito otimista e acredito que nos momentos de crise são aqueles momentos em que há oportunidade para se criar o novo, para se refazer aquilo, para reconstruir aquilo que não deu certo. E eu acredito que sempre é possível fazer algo melhor. Fazer do limão uma limonada. A reforma política seria uma dessas saídas? Com essa quantidade de partido que existe hoje, com toda essa dificuldade natural que o governante tem para aprovar os projetos, que foi uma situação que praticamente todos os presidentes, depois que o país redemocratizou, e principalmente agora, nessa última década, com esse enorme pluripartidarismo que o país vive, tem colocado como óbice a aprovação de medidas teoricamente necessárias ao crescimento do Brasil. O que o senhor acha disso? Eu acho que é uma reforma política absolutamente necessária. Nós assistimos agora, por exemplo, mais de 100 parlamentares mudando de partido, o que significa dizer que não há uma adesão do político à proposta e ao projeto político daquele partido. Ele não pode ser tão volátil assim, de um dia ele está em um partido, no outro dia ele está em outro. Então eu acredito que uma reforma política é absolutamente necessária e uma redução do número de partidos políticos, a diminuição do valor de uma eleição. Sim. Para poder ampliar a acessibilidade. Vamos dar mais um passo. Essa diminuição dos partidos políticos, ela seria, para finalizar esse bloco, ela seria compatível com a Constituição Cidadã de 1988? Estaria recepcionado uma reforma nesse tamanho? Não há possibilidade de se extinguir o partido. Sim. Mas uma reforma política que crie mecanismos em que esses partidos eles não consigam participar do processo democrático de forma legítima. Entendo. Certo? Que eles não consigam exercer. Nós temos o caso, por exemplo, da eleição do deputado Enéas. Ele teve 1,5 milhão de votos e pela votação dele, pelo coeficiente eleitoral, ele elegeu outros 6 deputados do PRONA, sem que eles juntos tivessem 1.500 votos. Entendi. Nós vamos voltar, nós vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco nós vamos tratar das questões da nossa querida UFMG. Aguardem um pouco.